O nosso convidado de hoje é médico formado pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduado em terapia intensiva pediátrica e neonatal pela Faculdade Redentor do Rio de Janeiro. É servidor de carreira das Secretarias Municipal de Saúde e do Estado, onde ocupa o cargo de clínico geral. Após 22 anos de serviços prestados à atenção básica de saúde, ele assumiu a Secretaria de Saúde de Manaus. Doutor Djalma Coelho, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado e prazer recebê-lo. O prazer é meu e eu que agradeço o espaço aberto para conversar sobre alguns assuntos relacionados às obrigações da Secretaria Municipal de Saúde e que a população também tem algum interesse. Doutor, alguns políticos que passaram por essa cadeira que o senhor está sentado mencionaram a estrutura que nós tínhamos dentro da Secretaria Municipal de Saúde em 2020 e a realidade que se encontra hoje. Eles, de forma unânime, dizem que houve um avanço. Qual é a realidade da rede básica de saúde de Manaus hoje em dia? A realidade é totalmente diferente mesmo. Nós recebemos a Secretaria Municipal de Saúde com várias UBS fechadas, primeiro assim, naquela grave crise sanitária, com várias UBS fechadas. A gestão da época entendia que a concentração de profissionais em unidades maiores que dava para torná-las referências ali em síndromes gripais, mas de certa forma, quando você fecha unidades, você diminui o acesso às pessoas. E hoje a gente, desde aquela época, que é pior, mas hoje a gente ainda sofre com a questão da dificuldade que as pessoas têm em pegar um ônibus. Tem pessoas aí humildes que têm muita dificuldade. Hoje a gente é muito comum vários exames, vamos supor, de imagens serem marcados via CISREG, e por ser muito distante, os faltosos são muito grandes. Então, você tem 16 exames marcados, só vão 5 pessoas das 16, 11 não comparecem. Por conta do distanciamento de onde está esse público. Um dos princípios doutrinários e organizacionais do SUS é dar acesso. Então, a gente abriu essas unidades, a gente reativou aquelas carretas das unidades básicas de saúde móvel. Tudo na época, eu era assessor da doutora Chádia, na época. A gente reativou, a gente jogou essas carretas num cronograma de 15 dias em vazios assistenciais. A gente já viu a necessidade em relação ao concurso público, porque o número de vagas de vacância na Secretaria Municipal de Saúde era muito elevado, e a gente já também fez um chamamento, ou seja, proibiu a LIP, proibiu a licença de interesse particular, licença prêmio, proibiu férias naquele momento. Ou seja, de certa forma, a gente teve algumas atitudes que não sociais para o servidor, mas que naquele período era o ônus do cargo que a doutora Chádia enfrentava, né? E aí eu acredito que essas medidas surtiram um efeito muito positivo, e a vacinação teve o apoio de instituições externas naquela época. Nós temos aí o apoio da rede até privada, né? O Estúdio 5, outras instituições que não são ligadas à saúde, o SESI, o SESC, cedendo lugares naquele momento para que a gente funcionasse pontos estratégicos. Tivemos a participação, oficializamos as Forças Armadas, porque precisávamos de um RH extra, de forma rápida, onde às vezes a burocracia do serviço público não permitia naquela época um tempo hábil para fazer contratações. E a gente teve a participação aí da Exército, Aeronáutica, Marinha, e
avançamos muito rápido na vacinação. E quando nós vimos, e eu acho que todos vimos essa cobertura vacinal sendo ampliada, a gente viu imediatamente aquele caos começar a se desmanchar e os leitos começarem a ser não tão ocupados, o número de casos diários não ser tão elevados, e foi feita uma reversão daquele quadro pandêmico e daquela situação sanitária muito ruim que Manaus viveu. Então, esse foi o início desse período. Outra coisa que nós fizemos foi um diagnóstico da questão da infraestrutura que a Censa apresentava na época, e chegamos assim num diagnóstico muito ruim, com unidades de saúde com a sua infraestrutura tão ruim que algumas tendo que ter também essa atitude de suspender o atendimento naquela unidade. Vamos citar o exemplo da unidade do Mauazinho. Triste realidade para o momento, né? O BS Mauazinho, que a gente teve que parar porque tinha uma rachadura gigantesca que colocava em risco o desmoronamento, e se tivesse algum servidor dentro, iria cair nas costas dos gestores. Então, foi um momento assim muito ruim. E aí a gente começou tinha um contrato da PPP que começou a ser reorganizado, renovado, e foi incluso algumas coisas. Dentre eles, foi colocado a revitalização dessas unidades PPP, que tem 132 metros quadrados. Então, nós já temos aí, do início da gestão para cá, 24 unidades revitalizadas. A unidade do Mauazinho, que foi fechada na época, hoje já foi entregue. Então, nós temos aí uma unidade reformada. Nós também entregamos a unidade nós estamos em construção e com ampliação a unidade do Pau Rosa, o UBS do Pau Rosa no Distrito Rural. E temos aí no projeto de obras prioritárias, no total de 100 obras, sendo 64 que são as unidades PPPs de revitalização, onde 24 já foram, mas as outras reformas e construções, nós chegando ao total de 100 unidades. Dentre elas CAPS, dentre elas UBS Sport 4. Nós inauguramos a UBS Desembargador Fábio Couto, no Distrito Leste, na Avenida Hilário Gurjão, que é Porte 4. Ou seja... Porte 4 é um grau de atendimento mais elevado? O que significa? Não, essa unidade Porte 4 é porque ela compõe dentro dela uma estrutura física capaz de acomodar 4 equipes de estratégia de saúde da família. E, além disso, ela agrega o que a gente chama das ações estratégicas. Então, farmácia básica, sala de imunização com rede de frio, sala de curativos do pé diabético, outros serviços, gabinetes odontológicos, que são 4, um para cada equipe de estratégia. Então, são 4 gabinetes odontológicos, que a gente chama de equipe de saúde bucal. Então, estas unidades que vão se tornar padrão nessa gestão. Certo. E a gente tem aí agora já a ordem de serviço de 6 unidades. Nós vamos começar com o bairro Viver Melhor, onde a gente lá é um vazio assistencial, tem um contingente hoje populacional muito grande, e nós só temos uma unidade de saúde pequena, com poucos profissionais, e que não dão, assim, a capacidade instalada não dá conta da demanda provinda dessa população que reside no local. Então, lá é quase que, bem dizer, considerado um vazio assistencial, para que a gente possa, naquele movimento que faz parte do plano de governo do prefeito Davi Almeida, ampliar a rede de atenção primária à saúde, chegando a 75% no final do seu mandato. E aí algumas dessas unidades são em vazios assistenciais, ampliando essa cobertura da assistência, e outras na lógica de substituir
aquelas antigas casinhas de saúde de 32 metros, parece uma casinha de boneca, por unidades porte 4, pegando 4 casinhas daquelas, desativando e jogando essas equipes numa unidade estruturada. Até porque essas casinhas, elas hoje, com a mudança do modelo de financiamento do Ministério da Saúde, nós temos a per capita, que é pelos cadastros realizados, que é uma forma de captação de recursos. Nós temos a questão por desempenho, que é o pagamento por desempenho, que aí está relacionado com os programas do Previne Brasil, que Manaus foi a capital número 1 aí do Brasil, em relação aos indicadores. E o terceiro modo de financiamento do Ministério da Saúde para entregando recursos para Manaus é através das ações estratégicas, que é justamente acoplar a sala de vacina, gabinete odontológico, fisioterapia e outros profissionais da saúde a uma equipe de saúde da família. E aí naquelas casinhas de 32 metros, impossibilita, é como se Manaus dissesse assim, eu não faço questão de receber a parte relacionada à saúde, às ações estratégicas do Ministério. Secretário, a gente viu um número de casos de coronavírus, os números aumentaram. Qual é a realidade hoje do atendimento nessas unidades que o senhor mencionou agora há pouco? Os números aumentaram, mas a proporcionalidade dependendo do dia, ela está variando entre 5% a 10%. Então, ou seja, os exames que têm sido feitos, em torno de 5% a 10% estão dando resultado positivo, com uma tendência de aumento. A gente vem, uma tendência de aumento, que é uma característica das variantes que estão circulando, das novas variantes, que é a BA4 e a BA5, que elas são tipo a Ômicron. A vacina tem um papel fundamental. Hoje, quando a gente vai para as pessoas que estão internadas, cerca de 70% a 80% daquelas pessoas que desenvolveram quadros graves, elas ou não têm vacinas ou estão com seu ciclo incompleto. A gente imediatamente já aumentou de 54 unidades que recebem a vacina, são reabastecidas diariamente ou semanalmente. São 54, o senhor mencionou? Eram 54, a gente imediatamente aumentou para 81 unidades que hoje vacinam contra a Covid. E quantas delas é possível fazer o teste? 52 unidades fazem o teste. Só lembrando, nem sempre as que fazem a vacina fazem o teste, até porque o teste ele não é para ser feito por ser feito. Ou seja, eu estou sem sintoma, vou passando na rua, a unidade está seca, eu vou dizer, eu vou entrar aqui, eu vou aqui para fazer meu teste. Aí o que é que você está sentindo? Não estou nada, mas não estou sentindo nada, mas eu queria fazer o teste. Por exemplo, a nota técnica do Ministério da utilização dos testes rápidos e que foi reforçada pela nota técnica da FVS, ela coloca que os testes eles devem ser feitos para as pessoas sintomáticas. E como no início da entrevista, as pessoas sintomáticas, quando confirmadas, elas não devem dar um prazo aí de 30 dias, pelo menos, para receber, para dar continuidade ao seu ciclo vacinal. Então, são 52 unidades hoje no município que fazem o teste, são 81 unidades que recebem a vacina da Covid e fazem a vacinação. No site da Ciência, essas informações estão disponíveis, assim como o endereço que a população pode buscar ali para saber qual a relação dessas unidades. Isso. Que se disponibilizam teste e disponibilizam a vacina. Isso. Só acessar. Estão lá. Então você, internauta que está nos assistindo aqui, você pode, nesse site que está aparecendo aqui na tela, acessar e buscar por essa informação para ver a UBS mais próxima à sua casa, caso, como o secretário falou, você esteja com algum sintoma. Caso não esteja com sintoma, fique analisando melhor. E uma pergunta que eu já ia lhe fazer em razão a isso que o senhor mencionou agora há pouco, o tempo que é preciso ficar, se você está com algum sintoma, deu positivo, fica 30 dias.
Mas tem muita gente reclamando que está com uma tosse que não passa, uma coriza que não passa. Isso significa a necessidade de buscar por esse teste? Então, assim, isso é um ato médico, né? Quando você tem algum tipo de sintoma, você deve passar por uma consulta médica e o profissional ele deve decidir se há uma necessidade de um diagnóstico diferencial. Algumas pessoas, elas têm já um histórico, elas meio que se conhecem, de rinite, de alergia alimentar tardia, que provocam sintomas de obstrução ou de coriza, espirros, alguma coisa assim, e que não são associados a um problema infeccioso, e sim a um problema alérgeno. Então, assim, as pessoas que não têm febre, não têm dor no corpo, não têm dor, nada, e só têm a coriza, acredito eu que seja, a causa seja mais voltada para processos alérgicos, algumas coisas desse tipo. Agora, pessoas que tiveram febre, estão com dor no corpo, mal-estar, astenia, que é fraqueza, dor de cabeça, que é uma característica assim, intensa, aí não, essas pessoas devem procurar consulta médica e com certeza em uma dessas unidades o profissional deverá pedir aí um teste de Covid, um teste de antígeno de Covid. Bom, mas a gente agora também tem uma outra preocupação, a varíola dos macacos. Na página da Sensa, vocês tiveram a preocupação até de colocar ali alguns sintomas que é preciso ser observado, mas para quem está nos assistindo mesmo, doutor, quais são os principais sintomas que você tem que observar? Teve contato com alguém que viajou para fora? O contato é pele ou então materiais que você tocou, se você tiver com essa doença, tocou e pode ser transmitido para esse material e no contato você também adquire? Na verdade, assim, a maior concentração de vírus da monkeypox, que é varíola dos macacos, e na verdade a monkeypox ela não é transmitida pelos macacos individualmente. Elas são transmitidas, além dos macacos, por roedores, por ratos. Então, mas foi dado esse nome porque a descoberta do vírus foi em uma análise de sangue de macaco. Mas depois foi descoberto que tem nos roedores. Então, a monkeypox, ele pode dar sintomas de astenia, febre, dor no corpo, mialgia, inicialmente. Aí ele pode evoluir com os sintomas dermatológicos, que é mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta. E que esse período de desenvolvimento da doença, ela é altamente transmissível através desse contato íntimo, principalmente, tá? Pelas secreções do rompimento dessas bolhas, é o local onde mais se concentram assim, uma carga viral muito alta, mas também tem carga viral em resíduos respiratórios, espirros, saliva, ou seja, quase que uma mesma evolução da catapora, da varicela, da catapora, e de outras doenças, escabiose, que as pessoas chamam de curuba, quando algumas delas devido à coceira e o prurido, que é a palavra técnica, mas a palavra popular, coceira, que dá, você lesiona e contamina com Staphylococcus, que é uma bactéria que está presente na nossa pele, você pode criar pústulas, pode criar crostas na cicatrização e simular um quadro parecido. E aí a gente está fazendo essa capacitação também na rede da atenção primária para o reconhecimento e em caso de ser um caso suspeito, para que esses profissionais possam ter a aplicação de uma nota técnica, de um fluxograma, que é isolamento, inclusive dentro do domicílio para outras pessoas não ter contato, que é por 21 dias. Tem medicamento para isso? Na verdade, é uma doença viral autolimitada, não existe casos de óbitos, vamos supor, a nível no Brasil, já tem muitos estados que tem e não existe caso de óbitos, é bem autolimitada,
ela se torna mais exuberante em pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, mas assim, não existem casos de óbitos, não é uma doença grave, mas de preocupação pela transmissibilidade que pode acontecer pelo contato. É um surto ainda, né? Pelo contato direto de humano para humano. A monkeypox é uma doença de resolutiva. O tratamento ele é baseado apenas em tratar com os sintomáticos. Então, se as lesões de pele estão dando coceira, eu tomo um antihistamínico um antialérgico para diminuir esse prurido. Se eu estou com dor de cabeça, dor no corpo ou febre, eu tomo um antitérmico, um analgésico. Me hidrato bem, passo a me alimentar bem. Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, obrigado pelas explicações, é uma aula para quem está nos assistindo, porque é algo novo, poucas pessoas têm informação a respeito do assunto, obrigado mesmo. E claro, reforçar que, independente das doenças que a gente tem agora, é importante vacinar, é importante tomar a vacina da Covid e atualizar também os cartões de vacina. Eu vou aqui encerrar assim, agradecendo, como eu falei, eu acho que eu costumo dizer isso, tá? Que todo veículo de comunicação, quando abre um espaço desse para uma Secretaria Municipal de Saúde, com tantos agravos à saúde que a gente precisa informar a população, não deixa de ser uma responsabilidade social do Real Time. Então eu agradeço o espaço dado, mas me volto à população a dizer que a gente não precisa, a gente tem que aprender com o passado, né? Ou seja, não é pelo fato, a gente não pode entrar numa zona de conforto, num comodismo em relação, baseado no cenário epidemiológico. Então, o que eu acho é que assim, o cenário epidemiológico, com uma população de 2.219.000 habitantes, ter 13 casos positivos, a população banalizou, ou seja, estamos livres. Eu acredito que entrou nesse comodismo. Quando ela olha e diz que não teve nenhuma ocupação de leitos ocupados por Covid, ela está tranquilo. Quando ela olha que ninguém nunca mais morreu por causa da Covid, tá tranquilo. E isto meio que desobrigou. As pessoas passaram a tomar algumas pessoas tomaram sua primeira, não procuraram se interessar em tomar a segunda. As pessoas tomaram a primeira e a segunda dose, não procuraram dar continuidade a sua terceira e assim por diante, para aquela população que tem a indicação também de tomar a quarta, que pela nota técnica agora autorizou a quarta dose ou a segunda dose de reforço para a população acima de 18 anos. Então nós temos aí um contingente populacional muito grande que a gente, neste final de semana aí que vem, a gente está fazendo a ação, a mega ação de vacinação, e que a gente conta com o interesse, ou seja, com o engajamento da população nesse movimento de recuperação do seu ciclo vacinal, para que todo mundo, a gente tenha Manaus com uma alta cobertura de pessoas com ciclo vacinal completo. Por exemplo, uma dose apenas não vale, ou seja, tem que tomar todas as doses elencadas à sua faixa etária. Então, volto à população e peço que vocês procurem um ponto de vacinação, independente da mega campanha aí que está acontecendo. Os pontos de vacinação vão continuar vacinando e a gente tem aí um curto intervalo de tempo, talvez até dia 31 de julho agora, para que a gente possa ampliar bastante essa cobertura de pessoas com o ciclo vacinal completo. Somente assim a gente vai diminuir a vulnerabilidade que Manaus possa ter de desenvolver a quarta, a quinta e qualquer outra onda. Porque isso é uma realidade, a gente vai ter que aprender a conviver com o Covid. Né? É isso mesmo. Doutor, mais uma vez, obrigado mesmo pela participação aqui no Real Time. Volte mais vezes com mais informações, notícias positivas. Também, como o senhor mencionou no começo dessa entrevista, a respeito da estruturação da rede básica de saúde. Muito obrigado, prazer recebê-lo. As portas estão abertas, viu? Obrigado. Eu que agradeço. A você, internauta, meu muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o portal Real Time 1.
Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.